Bom dia, pessoal. Vamos à nossa aula de gestão por competência. Lembrando para vocês que nós já temos as aulas postadas no YouTube, nós já temos uma avaliação para nota, tem uma outra avaliação que eu não dei nota ainda, eu não sei se eu vou dar nota ou não vou. Seria interessante vocês fazerem logo as avaliações, ouvirem as nossas aulas. A segunda semana de maio já tem uma prova marcada, né? E aí nós vamos nos mantendo atualizados para podermos dar sequência a esse semestre, ok? Os pontos críticos e desvantagens do sistema de avaliação. Porque o que acontece? Existem muitos autores que acreditam que os sistemas de avaliações, eles muitas vezes geram mais desvantagens do que vantagens. Então eles partem de um princípio que muitas das metodologias de avaliação evidenciam uma precariedade ligada causando, digamos assim, um efeito negativo. Essa subjetividade do processo pode ser atribuída por causa de julgamento, o próprio avaliador em si, o processo que às vezes não é muito indicado, né? Aquele processo para aquela situação não é a melhor, né? Não é o melhor processo, a própria política da empresa, né? Da organização, e a inflexibilidade do método. Além disso, há o erro de julgamento, que é uma das causas frequentes da subjetividade da avaliação. A ideia da subjetividade, o que é subjetividade? Subjetividade é aquele julgamento que eu faço segundo o que eu penso. É o que nós usamos muito com relação aos nossos amigos, né? Quando nós gostamos de uma pessoa, tudo que ela faz nós achamos maravilhoso. Quando ela faz uma coisa mesmo errada, a gente minimiza o erro dela. Quando a gente não gosta da pessoa, quando ela faz um negócio errado, a gente fala que gente, que absurdo, a gente tem a ideia de maximizar esse erro, né? Ou seja, essa é a ideia da subjetividade, que nós usamos às vezes inconscientemente, às vezes até com um colega de trabalho, né? Precisamos tomar muito cuidado com isso. E chefia usa muito isso também, né? Quando ele gosta do funcionário, ele tem a ideia de supervalorizar o que o funcionário faz, né? Ou minimizar os erros que ele comete. E aí pode existir um erro constante que o avaliador tende a avaliar exageradamente alto ou baixo, ou ainda classificar todos os colaboradores de igual forma, que é exatamente a ideia da subjetividade. Pode dar-se um erro de viés, em que uma característica do colaborador pode ser avaliada muito bem, né, que influencia a prestação global. O julgamento não mediado por parte do avaliador, provocado por pressa, aversão, discriminação ou outros motivos, penaliza os colaboradores. É a ideia do colaborador, né, do chefe, por exemplo, que fica muito em cima do muro, né? Isso aí às vezes é extremamente negativo numa empresa, num departamento. E pode ocorrer o erro de prestígio, em que o avaliador tende a dar importância a determinadas características, fugindo ao peso dos parâmetros estabelecidos. No que diz respeito aos avaliadores, também pode ocorrer ambiguidade na avaliação provocada por falta de informação ou informação errônea. Ambiguidade no sentido de, vamos dizer, ter duas visões, né? Ter duas ideias, e aí você fica indeciso, né? Basicamente no que você precisa. Nem sempre o avaliador está presente para observar o comportamento dos colaboradores, fato que pode provocar uma desigualdade injusta de avaliações. E o método para medir o desempenho pode não ser adequado. Os parâmetros especificados podem não estar de acordo com o que se espera do trabalhador, e a falta de feedback deixa o colaborador sem noção do que se espera dele. Essa é a ideia da falta de feedback, já comentamos várias vezes. Eu sempre reputo como muito importante, né? Nós dizermos para as pessoas se elas estão bem, se elas não estão, se nós estamos gostando, se não estamos, o que nós achamos, o que nós deixamos de achar. As pessoas esperam muito isso da gente. Muito bem.
A política da empresa também condiciona o efeito da avaliação. Em muitas organizações, a avaliação de desempenho é um mero ritual, né, sendo às vezes considerado uma perda de tempo. Isso é muito comum também, né? Você vai conversar lá com o diretor, não, isso é bobagem, imagina, não é bem assim, bababá. Noutras, a avaliação de desempenho serve para definir a remuneração, que é o que sempre, digamos assim, as empresas usam, né? E em alguns casos apenas para atribuir um pequeno prêmio aos colaboradores melhor avaliados. Em realidade, né, de fato, digamos, o que se passa entre os colaboradores é a desigualdade e as injustiças da avaliação de desempenho, que tira a credibilidade de todo o processo e gera desmotivação. Quem sabe já deve ter acontecido até com você, por exemplo, na sua empresa, quando existe uma avaliação, né, quando existe, né, porque tem muita empresa que não existe, tem essa avaliação e você percebe que você não foi bem avaliado. Às vezes não é nem erro da avaliação em si, digamos assim. Às vezes, quem sabe, naquele dia de um determinado processo que teve, você não estava bem. Pode acontecer, tá certo? Você estava adoentado, você estava chateado, você estava contrariado, você estava aborrecido e você não foi bem naquela avaliação justa, naquele dia, né? E aí você se sente injustiçado. E isso gera uma desmotivação na gente, né? Esse efeito assume dimensões consideráveis quando a avaliação de desempenho está associada à política de progressão de carreira, né? Então você imagina, por exemplo, que é feita uma avaliação num determinado dia específico de alguma coisa, você não foi bem naquele dia e você sabe que aquilo vai ser avaliado para você melhorar a tua carreira. É por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com as avaliações, né? Porque exatamente por esse processo, né? Por essa ideia, digamos. Vou usar essa avaliação para premiar, por exemplo, as pessoas. Nós precisamos tomar muito cuidado. Por isso que a avaliação ela é feita num contexto, digamos, num intervalo grande de tempo. Então, para fazer uma avaliação de um funcionário, eu não faço avaliação em uma semana, por exemplo, não faço avaliação em um mês, muitas vezes. Eu faço avaliação em 3, 4, 5, 6 meses, faço avaliação o ano inteiro, tá certo? Por quê? Porque um dia eu sei que o funcionário não está bem, mas nos outros dias ele está bem. Num dia o funcionário... Então, eu tenho condição de fazer uma média aí para poder não cometer muito erro, ok? E aí a ideia é que é comum a uniformidade de avaliações individuais ao longo do tempo, o que condiciona a progressão global dos colaboradores, né? O que acontece muitas vezes é que tem uma avaliação uniformizada, individualmente falando, né? Quer dizer, todo mundo mais ou menos bem, por exemplo, né? E aí isso aí gera uma ideia, um condicionamento de que se eu não fugir muito dos parâmetros, eu vou estar dentro do bolo, vamos dizer, né? Do maior contingente de funcionários, e isso aí vai fazer com que todos nós ganhemos o mesmo prêmio. Enquanto alguns colaboradores vão sendo promovidos gradualmente, outros que têm as mesmas competências nunca são promovidos, criando um fosso nas equipes de trabalho. Essa desigualdade pode ser responsável por comportamentos altamente desmotivados naqueles que obtiveram baixa classificação e, por outro lado, desconforto naqueles que obtiveram melhor avaliação. Então, nós precisamos tomar um certo cuidado nessa avaliação, porque às vezes nós podemos promover muito alguns funcionários e deixar de promover alguns outros. Aquele que é muito promovido, digamos assim, ele, por mais que ele se sinta feliz, né, ele tem uma chateação, porque, né, uma desmotivação, assim, um desconforto que eu coloquei aqui, porque ele vê que, poxa, também não é tanto, né, podia bem ter ajudado o outro colega, né, dividido um pouco, daí afora. Por que acontece isso? Porque no fundo, nós somos seres sociais, nós queremos estar todos juntos, mais ou menos.
né? Então a gente percebe que quando nós estamos sendo injustamente promovidos, por exemplo, a gente sente esse desconforto, mesmo que seja para o nosso próprio bem. Então, para Souza, a base da avaliação, como vinha sendo praticada, está em conceitos mecanicistas, onde o dogma central é a insistente busca do padrão e da objetividade, percebidos pelos dirigentes como indispensáveis para exercer o controle sobre os resultados empresariais. Então, Souza começou a questionar, você vê isso em 2002, né? Se você vê 2002, nós estamos em 2020, você vê 18 anos atrás. Ele já começou a questionar que essas avaliações que eram feitas, elas são meio mecanicistas, quer dizer, elas têm um padrão, né? E aí, nesse padrão, não tem gerado uma boa performance, digamos assim, e não tem gerado o que nós precisamos que gere no funcionário, que é exatamente a motivação, né? Muito bem. O panorama atual caracteriza-se pelas contínuas mudanças de padrões, né, de comportamento pessoal, profissional e cultural. Então, baseado nessa ideia do Souza lá atrás, lógico que não foi só ele, né, mas ele levantou o problema, atualmente nós estamos tendo muita mudança de padrão, né, principalmente pela situação da comunicabilidade que existe hoje. Nós não somos mais a mesma pessoa, né? O que nós fomos ontem, nós somos hoje, o mesmo profissional, a cultura da própria organização não é igual e a própria organização em si não é igual, né? Ela está sempre mudando. Para manter essa competitividade, as organizações necessitam reformular seus modelos e práticas de gerenciamento de desempenho. Essa nova abordagem implica em mudar a ênfase da avaliação passiva para centrar-se na análise ou avaliação ativa do desempenho. Então nós deixamos de ter uma avaliação passiva, quer dizer, ficar esperando o que o funcionário vai fazer, qual é a reação dele, e passamos para ter uma análise mais ativa, né? No sentido de, aspas, provocar efetivamente uma melhora, uma divisão de atitude do próprio. Tendência contemporânea. Para Vroom, até parece palavrão, né? Mas não é. Para Vroom, né? Que é um estudioso também do tema, o primeiro passo nessa nova abordagem consiste na reformulação do papel do funcionário no sistema da avaliação. Então você vê que ele reformula o papel do funcionário, quer dizer, ele começa lá de baixo. O próprio funcionário deve fazer uma autoavaliação, identificando não apenas seus pontos fortes, mas seus potenciais e pontos fortes. Você nota que interessante a visão, né? Deixam de ser objetos passivos e passam a ser agentes ativos na avaliação de seu desempenho. Você percebe isso, né? Quer dizer, coloca na mão do próprio funcionário a sua avaliação, né? Onde que eu preciso melhorar, onde que eu não estou muito bem, mas eu sou bom nisso, mas eu tenho condição de fazer isso, né? E eu tenho uma vontade realmente de executar determinado trabalho lá, aquele negócio lá, eu sei fazer, né? Se me der uma oportunidade, olha, eu vou chegar lá. Isso é avaliação. E a ideia é que torna-se cada vez mais comum reconhecer os méritos dos colaboradores que se destacam no seu dia a dia de trabalho e dar-lhes a oportunidade para ampliar seu campo de desafios. O retorno, né, desse processo aí reflete na motivação das pessoas e no aumento da competitividade na empresa, que valoriza o potencial de suas equipes. Simples, né? A premissa básica é de que o funcionário sabe ou pode aprender a identificar suas próprias competências, necessidades, pontos fortes, pontos fracos e metas. Assim, ele é a pessoa mais capaz de determinar o que é melhor para si. Isso aqui é uma fatalidade, vamos dizer uma fatalidade, mas é uma fatalidade positiva, né? Isso é fatal, né? Quer dizer, é legal quando o funcionário que é ativo, o funcionário que quer melhorar, você vê que ele é capaz de determinar o que é melhor para ele, né? Isso é um ponto bom para quem sabe o que quer, para quem conhece a si mesmo, para quem tem confiança em si. Para aqueles que são mais indecisos,
mais, digamos assim, tem mais dificuldade de se conhecer e de perceber as suas próprias potencialidades, isso aqui passa a ser, às vezes, um problema, né? Porque aquele negócio, né? Precisa de alguém me mostrar o que eu sou bom. Nossa, mas eu sou... Gente, será que eu vou conseguir? Gente, aí eu tenho medo de... Gente, quer dizer, como é que faz, né? É por isso que nós sempre colocamos que nós precisamos, sempre com humildade, né? Não esquecemos da humildade, mas a gente procurar valorizar nossos pontos fortes, os nossos potenciais e saber reconhecer nossos erros, né? Porque a ideia, então, do papel dos superiores da área de RH passa a ser de ajudar o funcionário a relacionar seu desempenho às necessidades e à realidade da empresa. Percebe isso? Quer dizer, então eu vejo, por exemplo, o que eu sou bom, o que eu posso fazer, meus pontos fracos, e o pessoal da empresa, meu chefe, RH e tudo mais, faz uma visão, tendo uma visão do que eu sou, do que eu posso, do que eu quero, colocar as minhas aptidões junto com a necessidade da empresa, né? A realidade. O gerenciamento básico nas competências representa uma mudança cultural em direção a um maior senso de responsabilidade e autogestão do funcionário, né? Então a autogestão é exatamente isso, né? Eu saber quem que eu sou, o que eu sou bom, o que eu faço e daí afora. É também uma maneira simples de melhorar o desempenho. Então o primeiro passo é definir as competências técnicas, conceituais e as interpessoais dentro de cada função. Então cada função tem que ter essa competência técnica, né? Com seus conceitos e as definições interpessoais. Né? O que eu preciso, por exemplo, dentro de uma recepcionista, né? O que ela precisa ter, né? Quais são as competências técnicas, né? Quais são as interpessoalidades que existem nesse processo. A mesma coisa com relação a um gerente, a mesma coisa com relação a um diretor, né? Então é importante salientar que definir competência não é definir tudo aquilo que o funcionário faz, mas determinar quais capacitações devem ser fomentadas, protegidas ou diminuídas. Para pensarmos em implantar um modelo de avaliação que toma por base as competências pessoais, é imprescindível, né, fundamental, que tenhamos consciência da agilidade, mobilidade e inovação que as empresas precisam para lidar com as mudanças constantes, ameaças e oportunidades emergentes. As pessoas e seus conhecimentos e competências passam a ser a base principal da empresa. É lógico, né, gente? Isso aqui a gente já tem comentado, sempre comento isso. O fundamental do processo todo, o fundamental da empresa são as pessoas, os seus conhecimentos e as suas competências. Ponto. Assim, as pessoas deixam de ser recursos e passam a ser tratados como seres dotados de habilidade, conhecimento, atitude, sentimento, emoção, aspiração, motivo sempre que nós estamos sempre dizendo que nós temos que ir atrás de informações, nós temos que ir atrás de melhores conhecimentos, de conhecer outros departamentos, outras funções, né, praticar novas tendências para que nós possamos efetivamente nos enriquecer, né? Aí nós passaremos a ser tratados como seres dotados de habilidade, conhecimento. No modelo de gestão por competência, essa avaliação é apenas uma ferramenta que auxilia o funcionário a clarear para si mesmo e para a empresa quais as competências que ele possui e quais deverão buscar desenvolver e incrementar. Simples, né? Bacana, né? Esse processo deverá sempre estar alinhado às competências essenciais da própria empresa. Lógico, né? Eu tenho sempre que procurar saber as minhas tendências, né? O que eu sou bom, quais os meus pontos fracos, o que eu posso melhorar, qual é o meu potencial, sempre visualizando a interesse da empresa. Porque a empresa, lógico, ela sempre vai ter muito interesse em mim, enquanto eu servir para ela, né? Nós sabemos disso, né? Quando passar a não servir, ela me dá um... E aí a avaliação inicia-se pelo mapeamento que irá permitir colher dados relativos às competências necessárias
para o bom desempenho das atividades e perfil do funcionário quanto a essas competências, né? Que nós categorizamos em 3 blocos, que são as competências conceituais, as técnicas. As conceituais, o conhecimento e domínio de conceitos e teorias que embasam as técnicas. As competências técnicas, o domínio de métodos e ferramentas específicos para determinada área de trabalho. E as competências interpessoais, permitir que as pessoas se comuniquem e interajam de forma eficaz. Atitudes e valores pessoais. Inicialmente, pode-se realizar uma avaliação de potencial dos colaboradores com a utilização de técnicas e testes, né, que pode ser individual e grupal, aplicando alguns instrumentos de avaliação, como, por exemplo, questionário de avaliação de desempenho, questionário de autoestima, inventários de atitudes no trabalho e daí afora, né? Isso aí nós não temos conhecimento ainda, nós não conhecemos, mas os recursos humanos, o departamento tem, ou deveria pelo menos ter esses questionários, né? Por isso que eu sempre digo que é fundamental, né, um departamento de recursos humanos, na minha concepção, ter um psicólogo, né, ter uma pessoa que tenha todo esse conhecimento para poder efetivamente reforçar o departamento e poder avaliar seus objetivos. Da avaliação pode ir além da observação do desenvolvimento dos colaboradores e seus postos de trabalho, mas ela pode perceber o perfil e as competências de cada um. Então você percebe como que a avaliação pode ser fundamental numa empresa, né? Nessa avaliação também pode ser considerados aspectos relacionados à performance individual de cada colaborador, tais como sugestões fornecidas e implementadas, não somente para o departamento que atua, mas para a empresa em geral. Aquilo que eu sempre falo, né, que às vezes a gente sabe uma forma de melhorar um processo, sabe uma forma de ajudar um companheiro, um parceiro, né, um colega de trabalho, a gente fica quieto, né? Numa avaliação, esse tipo de situações que nós nos colocamos, elas são valorizadas, né? Enfim, o comprometimento com as 4 perspectivas da empresa, que são colaborador alinhado ao planejamento estratégico, buscando alternativas para obter retorno financeiro, cliente satisfeito, processo interno eficiente, uma organização motivada, inovadora com novos aprendizados e boa comunicação com todos, né? A etapa final foi realizada individualmente, com uma entrevista devolutiva para a entrega do dossiê, contendo gráficos apontando os pontos fortes e a serem desenvolvidos, sugestões para desenvolvimento. E aí, com a ideia da aplicação dos instrumentos para avaliar essas competências, devem ser levantados pontos específicos de cada colaborador. Então, cada colaborador recebe, por exemplo, uma avaliação dessa, esses pontos específicos. Específico no quê? Olha, seus pontos fortes são esses, seus pontos fracos são esses, e o que você tem para desenvolver de pontos potenciais são esses aqui. Os resultados devem ser entregues em forma de dossiê individual, né, ressaltando suas competências. Temos que tomar muito cuidado, por exemplo, às vezes, de disseminar isso na empresa, dizer, nossa, fulano é assim maravilhoso, fulano é burro, né? Hoje em dia isso é um problema muito sério, né? As pessoas se sentem muitas vezes invadidas, né, na sua intimidade, né? Você pode ver que até em sala de aula já tivemos problemas de, por exemplo, quando você vai dar a nota de prova, né? Tem aluno que se sente, vamos dizer, chateado, né? Se sente contrariado porque falaram a nota dele, né? Para todo mundo ouvir, quer dizer. Então isso é um problema hoje, né? Hoje isso é um problema. Precisamos tomar um puta de um cuidado. E os resultados devem ser apresentados em forma de gráfico geral de pontos positivos e aspectos a serem desenvolvidos. Quando você pega aí num sentido geral, fala, pessoal, nossa equipe está dessa forma, nossa empresa está dessa forma, nós temos tantos por cento de pessoas motivadas, tantos por cento de pessoas desmotivadas, aí tudo bem, porque daí fica aquele bolo todo e a coisa acaba, vamos dizer, se misturando e ninguém se sente invadido. Aí deixa quieto. Melhor assim.